Graça e paz da parte de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos sejam acrescentados todos os dias de nossa vida. Nesse momento, onde nessa sexta-feira santa nós meditamos sobre o tema, Jesus completou a obra da redenção em nosso lugar. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, um pastor, amigo meu, ele tem no escritório dele uma escultura muito interessante. É uma escultura feita de gesso que ele trouxe uma das suas viagens à Europa. Eu não lembro exatamente qual país, se não me engano foi da Suécia, onde ele visitou alguns outros pastores. E lá ele visitou um pastor que fazia esculturas. No escritório desse pastor ele viu uma escultura muito bonita de Pedro. Claro, aquilo que o pastor imaginava, que fosse a figura de Pedro, o busto de Pedro, e atrás um galo com as asas abertas, simbolizando o galo cantando e Pedro olhando para aquele galo. E esse pastor, ele pediu que outro pastor que fosse escultor fizesse para ele em gesso também uma escultura, mas do rosto dele. E essa escultura que ele guarda no seu escritório, a figura dele, o perfil, o rosto dele, olhando para trás, e o galo com as asas abertas cantando. Vamos parar um pouquinho para tentar imaginar o simbolismo que traz essa figura. Quem era Pedro? Pedro era aquele intrépido discípulo que sempre tomava a palavra, que era aquele que respondia pelos outros, que falava pelos outros. E quando Jesus disse que todos os discípulos o abandonariam, ele disse: eu de maneira nenhuma, todos podem te abandonar, eu, se preciso for, vou morrer por ti. Jesus olha para ele com todo carinho, com toda a compaixão, e diz: Pedro, hoje à noite, antes do galo cantar, vais me negar 3 vezes. Agora vocês imaginam o que se passou depois de tudo isso, a Santa Ceia, a ida para o Getsemane, a prisão de Jesus, Pedro tudo acompanhando de longe. E aí, quando Jesus está sendo inquirido, preso, Pedro de longe é descoberto. E então as acusações: tu estavas com ele, eu não conheço, tu és um deles, eu não sei quem é. Por 3 vezes, e então o galo canta. Como aquilo deve ter domingo na consciência de Pedro. Meus irmãos e irmãs, seria bom se eu, se você, se cada um de nós que nos dizemos cristãos, que nos identificamos com aquele que morreu na cruz por nós, todos nós que oramos o credo apostólico dizendo: eu creio em Deus Pai que deu esse mundo, Deus Filho que morreu e ressuscitou por mim, Espírito Santo que me dá fé, que me consola, que me edifica. Como seria bom se cada um de nós tivesse na sua casa uma pequena moldura, uma pequena escultura com o seu retrato e um galo cantando atrás, para nos lembrar quantas vezes nós também traímos Jesus.
Quantas vezes você, em oração sincera, talvez até de joelhos no chão, pediu perdão a Deus por algum pecado específico e com o coração compungido, com toda sinceridade, você disse: Senhor, me perdoe, eu nunca mais vou fazer esse pecado na minha vida. E quantas vezes, nesse mesmo momento, Deus olhando lá do trono divino, com todo amor, todo carinho de Pai, talvez estivesse respondendo: meu filho, minha filha, hoje antes do galo cantar, e de novo vai estar cometendo esse pecado. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o término de uma tarefa importante, quando ela é concluída, ela nos traz grande alegria. Ela sempre traz consigo motivo de festa, porque é uma grande vitória. E no dia de hoje, na Sexta-feira Santa, a Igreja Cristã está falando da conclusão da maior de todas as obras. Uma obra que já foi planejada na eternidade. Lá da eternidade, Deus planejou essa obra e Jesus, durante 33 anos, executou essa obra que chegou ao seu final no dia de hoje, há 2000 anos atrás, relembrando a Sexta-feira Santa, quando Jesus, do alto da cruz, olha para Deus, Pai, e diz: está consumado. Em grego, tetelestai, tudo quitado, tudo pago, terminei, completei. E claro que a sua obra foi uma obra perfeita, não é como as nossas obras, sempre são imperfeitas. Estamos aí em época de Copa do Mundo e a gente vê como é. A gente sabe muito bem como é. Obras planejadas, obras aonde já foi gasto o dobro, o triplo do que se planejou e ainda estão por se fazer. Assim são as obras humanas. Mas essa obra específica foi feita por Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E só Ele poderia executá-la, porque precisava ser feita por alguém que não tivesse pecado. Pois a lei diz: o salário do pecado é a morte. E todos nós deveríamos morrer eternamente por causa do nosso pecado. Mas Jesus, sendo Filho de Deus, não tendo pecado e morrendo por nós na cruz, Ele pode dar a sua morte por nós. É uma morte substitutiva. E a nossa fé, a fé que o Espírito Santo coloca em nosso coração, é que nos une a Cristo na cruz. Nos coloca ali na cruz. E Jesus sabia tudo o que passaria. Tanto que o profeta Isaías, no texto de hoje, nós lemos lá em Isaías 53, 11, diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Foi um trabalho duro, penoso, desde o início. Nasceu de uma virgem, uma estrebaria, no meio dos animais, foi perseguido ainda bebê pelo rei Herodes, andava entre os pobres, entre os aflitos de coração. Quando perguntavam para ele: onde tu moras? Ele disse: eu não tenho onde repousar a cabeça. Como quem está dizendo: eu não vim aqui para ficar, eu não vim aqui para construir um castelo, um reino neste mundo. Eu estou aqui para cumprir uma missão. E ele cumpriu essa missão com perfeição, em amor a todas as pessoas, o tempo todo, abraçando, acolhendo, perdoando, amando, curando, para no fim salvar a todos na cruz. E naquele momento ele está sozinho, porque Deus odeia o pecado.
Deus odeia o pecado porque o pecado afasta as pessoas de Deus. Jesus, naquele momento da cruz, Ele está carregando o meu pecado. Está carregando o teu pecado. Está carregando todas as nossas transgressões, disse o profeta Isaías no capítulo 53. Ele foi moído pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados. Ele está cheio de pecados nos seus ombros. Por isso, quando ele faz a oração, Deus meu, por que me desamparaste? Em hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele realmente está sentindo o peso da solidão por causa dos pecados, dos nossos pecados. Mas ele verá o fruto do seu penoso trabalho, disse Isaías. E o fruto somos nós, que aqui estamos e que precisamos olhar para o galo cantando atrás de nós, a nossa consciência, nos lembrando tudo aquilo que Jesus fez por causa do meu pecado, do teu pecado, dos nossos pecados. E a história da condenação de Jesus é uma história que poderíamos dizer patética, uma história ilógica. Tudo ali aconteceu de forma errada. Ele era santo e justo, não tinha por que ser condenado. Ele estava morrendo, se sacrificando por aqueles que ali estavam, esbofeteando, cuspindo na cara dele, chicoteando, pregando a coroa de espinhos na cabeça dele e dizendo: tu és rei? Adivinha quem te bateu? Tu és rei? Sai dessa cruz, leva a gente contigo, mostra o teu poder. Agora eles estão morrendo. É uma história ilógica porque para nós a morte é o fim. O ser humano não pode mais nada quando chega na morte. Para ele, a morte representa um novo começo para nós. E depois da morte vem a ressurreição para a vida com ele que é eterna. E ali estão as autoridades, Herodes, Pilatos, não acha nele crime nenhum. O próprio Pilatos diz, em João 18:38, este homem é inocente, eu não vejo nele crime algum. Mas mesmo assim o entrega para ser crucificado, lava as mãos e diz: não tenho nada a ver com isso. A questão política é uma questão que não mudou nesses 2000 anos. Quantos inocentes são mortos por causa de interesses políticos? Quanto dinheiro é gasto inutilmente, jogado fora por causa de interesses políticos? Continua exatamente a mesma coisa. Jesus é entregue para ser morto, para agradar a multidão. E é por aqueles que ali estão gritando: crucificam, fora com este, que Jesus, por amor, está morrendo. As nossas cores, que geralmente são cores festivas, hoje nos lembram o luto. Mas não é o velório de Jesus, não. É o luto pelos nossos pecados. E nós estamos aqui reunidos como família de Deus, como igreja cristã, por causa do velório do pecado. É o pecado que morre e é crucificado naquela cruz. E por isso, nesse momento de morte de Jesus, nós não enchemos o nosso coração de revolta por aqueles que lá estavam, porque eles nos representavam. Nós enchemos o nosso coração de revolta por causa do pecado, revolta e tristeza, mas também de gratidão. Revolta e tristeza porque eu falei antes, Deus odeia o pecado. No céu não haverá mais pecado. Ele não gosta do pecado, da raiva, do ciúme, da inveja, do ódio, do juízo.
daquilo que nos separa dele. No céu tudo isso serão coisas passadas. E por isso nós devemos sim nos revoltar quando pecamos, olhar para o galo que aqui atrás está nos cantando, nos acusando a consciência, nos ajoelharmos e dizermos: Senhor, pequei de novo, me perdoa, segura com todo amor e carinho a minha mão e conduz-me para a vida eterna. Quando nós reconhecemos por os nossos pecados e colocarmos Jesus naquela cruz, então nós agora também temos condições de juntarmos as mãos e olharmos para o Pai e dizer: muito obrigado. Por isso que eu falei, esse momento traz revolta por causa dos nossos pecados que colocaram Jesus lá, mas traz gratidão, porque se não fosse Jesus, nós não teríamos oportunidade de novamente sermos feitos filhos de Deus, família dele. E então agora, com o coração sincero, cheio de louvor, nós queremos olhar e dizer: muito obrigado, Senhor, por teres enviado Jesus para pagar toda a dívida dos nossos pecados naquela cruz. Muito obrigado, Senhor, porque a morte de Jesus agora simboliza a minha vitória sobre a morte. É por isso que nós olhamos para a cruz com alegria. Por isso que nós temos a cruz no altar. Não temos vergonha de usar a cruz e dizer: esse é o símbolo da vitória. Porque é ali que o meu Salvador foi crucificado em meu lugar. Tornou-se maldito, porque todos que olhavam, zombavam, riam dele. E ele olhou para o Pai e disse: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A cruz é o símbolo da nossa salvação, da garantia de que um dia nós também estaremos com ele. A Sexta-feira Santa não teria sentido sem o domingo. A história não termina. A história continua no domingo da Páscoa, quando Jesus ressuscita e diz assim: como eu ressuscitei e vivo, vós que credes em mim, também ressuscitareis e vivereis comigo na glória eterna. Antes eu falei que aqueles que lá estavam condenando Jesus, esbofeteando, xingando, crucificando Jesus, nos representavam. Mas há mais alguém naquele momento que também nos representa. E eu espero que seja aquele, não aquele que zombou, que ridicularizou, mas aquele outro, aquele que, com o coração arrependido, porque o galo cantou e tocou na sua consciência, aquele que, com os olhos cheios de lágrimas, olha para Jesus e diz: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus, com o coração cheio de amor, olha para ele e diz: em verdade, te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Que este seja o nosso representante final no momento da crucificação. Eu e você possamos sempre, com o coração verdadeiramente arrependidos, olhar para Jesus e dizer: Senhor, me perdoa de todo o coração. Minha consciência está me acusando. O galo não para de cantar. Eu preciso de Ti. Ajude-me a ser forte. Ajude-me a dizer não para a tentação. Ajude-me a passar pelas provações com experiência para ajudar as outras pessoas com o mesmo amor que Jesus sempre as ajudou. E que um dia eu também
possa estar contigo na glória. Pois foi para isso que Jesus morreu, completou a obra da redenção, por mim, por ti, por todos nós. Glória a Ele, aleluia. A paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.